fala de memória, a gente também está falando de alterações patológicas da memória. Lembrando que quando a gente for falar de demência, provavelmente eu vou voltar para esse tema, mas eu já trouxe algumas para vocês. Existem dois tipos de alterações patológicas. São as alterações qualitativas, que vão dizer respeito à qualidade dessa memória. A gente vai ter, por exemplo, as anamnésias parciais, né? A gente vê muito isso em filme, em novela, né? Pessoas que perdem a memória por um determinado tempo. Falando em memória, eu me lembrei de outro filme que vai falar de memória. Chama Para Sempre o nome desse filme. Nesse filme também baseado numa história real, uma moça sofre um acidente de carro e ela perde os últimos 5 anos da sua memória. Ela tem uma amnésia parcial, é só de um pedaço da vida dela. Não sabemos por que ela perdeu esses 5 anos, é muito preciso, né? E no filme é muito marcante porque ela conhece um rapaz e se casa com esse rapaz nesses 5 anos. E quando ela acorda, ela não lembra dele, não lembra de ter casado, não lembra da casa, dos amigos, não lembra de nada do que aconteceu na vida dela nos últimos 5 anos. Então, ela tem uma amnésia que é parcial. Existem as paramnésias, que são perturbações no reconhecimento, né? Por exemplo, meu avô, minha avó também, quando eles tiveram Alzheimer, chegou um determinado momento da vida deles que eles começaram a achar que eu era minha mãe. Não sei se pela aparência física, porque eu acho que não, porque até a gente é muito diferente. Mas eles me conheciam, havia uma memória sobre a minha pessoa, e eu acho que eles confundiram essa memória com a memória da minha mãe. Então, esse é um movimento chamado paramnésias. E existem as dismnésias, que são alterações na memória. A pessoa lembra um pedaço e fica faltando outro pedaço, né? É aquela coisa que não liga, aquelas coisas que não se conectam. E existem também as alterações quantitativas. Entre elas, você vai ter a hipomnésia, que é quando você vai diminuir a recordação, você realmente não consegue se lembrar direito de tudo que aconteceu ou de como aquilo aconteceu. E existem as hipermnésias, que tem a ver com lembranças da infância, né? Você tem umas lembranças um pouco alteradas do que aconteceu, se aconteceu daquele jeito, se essas lembranças estão afetadas por outros fenômenos. Tem como é que chama, gente? Acabei de me esquecer. Alguém lembra qual foi o nome que eles usaram na defesa do Woody Allen em relação à filha dele? Eu não lembro agora o termo técnico que eles usaram nesse caso da filha do Woody Allen, mas o Woody Allen foi acusado de abuso sexual pela filha e os advogados de defesa dele relataram como se tivesse sido uma memória que foi adulterada, né? Uma memória tem um termo técnico, eu não lembro agora, que é como se a memória dela tivesse sido adulterada para ela lembrar isso que ela tá relatando. É uma forma dele dizer que ela não é uma mentirosa, mas que ela é uma mentirosa. De fato, essa é uma briga bem antiga, já fazem anos que ele tá nesse processo, e o que acontece muito, né, no caso das vítimas, de tentar desqualificar a vítima. De fato, a gente não tem como, existem provas cabíveis, né, para acusá-lo, porque é muito difícil em casos de abuso sexual, em casos de estupro. Se não forem feitos em até 44 horas após a violência, é muito difícil você ter provas materiais. Então, as provas que são utilizadas geralmente são provas imateriais, que muitas vezes é difícil que o juiz aceite isso como uma prova definitiva, né? Então, infelizmente, são coisas bem difíceis, mas que compreender esse processo da memória e avaliar o processo da memória dos sujeitos é muito importante. Acho que uma aluna lembrou que tem aquele episódio Explicando, que é um documentário da Netflix que fala sobre memória. E uma outra coisa importante que eu preciso trazer para vocês, que ele vai inclusive falar do atentado do 11 de setembro. A gente se pega muito a esses fatos muito marcantes, né? Muito provavelmente daqui a alguns anos as pessoas vão lembrar. Tu lembra naquela época que a gente estava na quarentena? Né? Esses episódios que são muito diferentes, são bizarros, digamos assim, eles acabam fixando mais na nossa memória. No entanto, ele vai trazer que as pessoas do 11 de setembro que te fizeram relatos, a maioria desses relatos já estavam adulterados, porque já se passaram, 2011, né, que aconteceu, já se passaram, sei lá quantos anos, 10 anos, 20 anos, enfim. Ou foi em 2001, os ataques terroristas, né, nem lembro mais, enfim.
Eu não lembro mais nem quando é que foi o ataque terrorista. Então, passados esses muitos anos, a nossa memória ela vai tendo alterações significativas, tanto quantitativas como qualitativas. A gente vai misturando algumas informações e, de fato, é muito difícil eu ter um relato verídico de algo que aconteceu há 10, 15 anos atrás. E isso é muito utilizado pelas defesas de abusadores e de agressores como um recurso para descaracterizar e desvalorizar o relato das vítimas. No entanto, a gente também sabe, já que a gente já estudou memória, que quando é uma coisa muito forte, quando é uma coisa muito profunda, muito dolorosa, ou a gente recalca ou a gente lembra muito bem. Então a gente também tem que lembrar disso quando for pensar e ouvir os relatos das vítimas, tá bom? Agora vamos falar de um assunto muito legal, que é sobre afeto. Eu até trouxe assim, uma figurinha, né, que diz que a falta de afeto afeta tudo. O afeto, gente, é uma coisa muito importante para o nosso cérebro. O afeto, ele vai ser a fita isolante que vai proteger as nossas informações, as nossas emoções. Então, quando a gente fala assim, né, faça uma faculdade, um curso que você ame, faça alguma coisa que você goste, identifique, está muito relacionado com os nossos processos de memória. Por quê? Porque quando você faz alguma coisa com afeto e que te afeta, você quer transformar essa coisa vai te transformar. Então, a chance disso ser gravado na sua memória é bem maior. Então, o que é o afeto, né? A vida afetiva é uma dimensão psíquica. Ela que vai dar brilho, vai dar cor, vai dar calor às nossas vivências humanas. Então, existem vários tipos de vivências afetivas, né? A primeira delas, a gente vai trazer, é o humor. Vocês já devem ter ouvido falar no termo transtornos de humor, transtornos afetivos, né? Que vai falar de uma série de transtornos. Eu vou trazer uns 2 ou 3 hoje para vocês. O mais famoso deles é a depressão, que infelizmente é uma epidemia, né? A gente já tem um número de quase 20% da população sendo atingida por esse transtorno diretamente. Tem um dado que fala que um transtorno mental, quando ela atinge uma pessoa, ela atinge mais outras 7 pessoas indiretamente, né? Então, assim, você ter um filho, um marido, um amigo depressivo, você é atingido por essa pessoa também. Então, a depressão, ela é uma epidemia que a gente está vivendo no século XXI. Eu lembro muito que quando eu era estudante de psicologia, eles falavam, né, que em 2020 a depressão vai ser a doença mais incapacitante. Já estamos em 2020, né? Então, é uma questão muito séria e está relacionada à questão do humor. O humor é como se fosse o nosso plano de fundo, né? É como se fosse uma marca muito significativa das expressões das nossas emoções, digamos assim. Porque as emoções, elas são reações mais agudas, né? Então, assim, eu estou muito feliz por determinado motivo, eu estou muito triste. E isso, ele é agudo, mas ao mesmo tempo ele também é passageiro. Quando eu falo de humor, eu tô falando de uma coisa que ela é mais permanente. Então, assim, tem pessoas que têm um humor mais irritadiço, então elas vão se irritar com mais facilidade. Tem pessoas que têm um humor mais calmo, então são pessoas que geralmente são mais tranquilas. Então, o humor é uma característica sua mais permanente, que ela pode ser alterada, assim, como no caso quando você vive uma emoção muito forte, né? Então, geralmente a emoção é uma coisa um pouco mais aguda. Existe também os sentimentos. Os sentimentos, eles são coisas mais estáveis, diferente da emoção, que é uma coisa mais aguda. O sentimento, ele tende a ser mais estável. Eu gosto muito da minha família, eu gosto muito de determinados livros, eu gosto muito da minha faculdade, né? Então, isso são sentimentos, porque eles têm uma determinada estabilidade, elas não se alteram tanto ao longo da sua vida. E aí vão entrar os afetos, né? Vocês devem conhecer um famoso transtorno afetivo, né? O transtorno bipolar é considerado um transtorno afetivo. Os afetos, em geral, eles vão estar relacionados a uma ideia, a uma representação mental. Mas muitas vezes o afeto ele é usado também de forma inespecífica para falar de estado de humor, de sentimento ou emoção. Não é incomum vocês verem autores se referindo a afeto e eles estão falando sobre a mesma coisa, sobre humor, sentimentos e emoções, tá? Então, o afeto geralmente vai ter uma representação mental, como no caso dos pacientes com transtorno bipolar. Vocês têm que lembrar que uma marca do transtorno bipolar é o demais, é o sobrenome de um bipolar, é demais. Ou eu bebo demais, ou eu como demais, ou eu namoro demais, ou eu trabalho demais, tudo eu faço demais. E tem a boa e velha e querida paixão.
Se a gente estivesse numa sala de aula normal, eu ia passar um documentário para vocês do Globo Repórter, que fala sobre o primeiro Amor à Primeira Vista. Muito legal. Depois eu vou mandar o link para vocês assistirem em casa, tá certo? Pelo grupo lá, do nosso grupo no WhatsApp. As paixões, elas são marcadas por um estado afetivo intenso. Não, você não se apaixona só por outra pessoa. Você também pode se apaixonar por coisas, por ideias, né? Então, em geral, um estado afetivo muito intenso, que muitas vezes vai impedir você de pensar de uma forma mais lógica. Tem uma... Como é que chama isso? A cultura grega tem os seus mitos, né? Então, tem uma história na mitologia grega que vai dizer que, explicando como é que se forma a paixão. Diz que estava tendo uma briga uma vez. A Loucura é uma das filhas de Zeus. Ela é uma menina muito difícil, muito complicada. E ela acaba brigando com o Amor. Tem uma briga muito feia, uma briga muito forte. E ela fura os olhos do Amor. Então, Zeus fica com muita raiva dela e obriga a Loucura a ter que ser o guia do Amor. Então, a partir dessa história da mitologia grega surge o que seria a paixão. A paixão é o castigo que a Loucura recebeu de ter que cuidar do Amor e ser os olhos dele. Aí um pouco da historinha da paixão. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre emoção versus razão, né? Uma briga boa, né, não? A emoção, como eu falei pra vocês, ela é um estado muito agudo de algum determinado sentimento, de alguma determinada coisa. E esse estado, ele pode turvar a nossa razão. Em geral, alguns autores vão dizer que a emoção pode distanciar o homem da verdade, né, da conduta mais correta. Então, é por isso que a gente fala, né, nos crimes passionais, a gente fala, na época das políticas, aí a gente tá vendo muito, né, as pessoas tendo a sua razão, a sua lógica sendo afetada por determinadas paixões, por determinadas emoções, que não dizem respeito exatamente ao fenômeno que está acontecendo. Então, muitas vezes, isso sim, isso realmente acontece. E qual é uma parte muito importante, né, que a gente precisa, quando a gente está falando de afeto, quando a gente está falando de sentimentos e de emoção, ou estamos falando do Divertidamente, né, espero que vocês tenham assistido, senão é uma boa pedida também. A gente está falando do nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico, ele é composto por uma série de órgãos, entre eles o giro singular, o bulbo, o hipotálamo, a amígdala, que eu vou falar bastante daqui a pouco para vocês, o corpo mamilar e o hipocampo. Lembrando que o hipocampo, ele é uma das regiões mais importantes do nosso cérebro. Ele é responsável dos principais responsáveis pela memória. O hipocampo, acredita-se que seja uma das poucas áreas do nosso cérebro que consegue criar novos neurônios. Lembrando que nas nossas primeiras aulas, eu falei pra vocês que a gente já nasce com todos os nossos neurônios e eles vão sendo podados ao longo da vida. Mas descobriu-se recentemente que existe uma área que consegue produzir esses neurônios, que é exatamente o hipocampo, que é essa área responsável pela memória. Então, em geral, o nosso sistema límbico, eu vou falar pra vocês agora um pouquinho do hipotálamo. O hipotálamo, ele é responsável pela produção e o córtex cerebral, ele vai codificar, decodificar e recodificar as nossas experiências afetivas e eles vão dar um significado pra gente. Como foi que a gente descobriu, né, isso? Infelizmente, a gente descobriu a partir de pessoas que sofreram traumas, sofreram violências, perderam parte do cérebro. Muito do início da nossa caminhada nesse meio do nosso cérebro veio a partir disso, né? De pessoas que perderam regiões do cérebro. Então, se eu não me engano, acho que eu já contei essa história pra vocês, né? De um rapaz, de um homem já adulto lá nos Estados Unidos que sofre um acidente que perde essa região do cérebro. E ele, acho que eu não me engano, não explicando, ele também vai relatar essa história, né? E ele perdeu um pouco dessa capacidade de se emocionar. Ele era uma pessoa afetiva, ele era uma pessoa que tinha um bom relacionamento com os filhos. E ele acaba ficando mais frio, mais distante, exatamente devido a esse impacto no córtex pré-frontal. Como eu falei pra vocês, a amígdala é uma região muito importante. Quem assistiu aquela aula sobre a adolescência, a gente falou muito sobre a amígdala. A amígdala, mas nessa parte da aula hoje eu resolvi falar sobre a amígdala em relação ao medo. A amígdala, ela é essencial na produção do medo. Lembrando que o medo, ela é uma reação adaptativa do nosso organismo. A gente precisa do medo para sobreviver.
O medo, ele geralmente, a amígdala ela vai estar associada à aquisição desse sentimento, e ele vai transformar, dessa emoção, porque ela é uma coisa aguda, e vai transformar numa ação motora. Eu costumo dizer que muitas vezes essa resposta, ela tanto pode ser lenta como ela pode ser rápida. Como é que ela é rápida? Vocês já devem ter andado em algum lugar, visto alguma coisa e se assustado achando que era outra coisa. Isso é quando a nossa amígdala está trabalhando de forma rápida. Então, para evitar que você se machuque, para evitar que você passe por alguma situação chata, ele te dá uma resposta rápida e faz você ou sair, ou se assustar, ou prestar mais atenção naquele fenômeno. O exemplo até que eu dei num videozinho que eu gravei recentemente foi de uma cobra. Você tá andando num lugar, uma floresta, e você vê um cadastro, você se assusta e acha que é uma cobra. Na verdade, é uma resposta rápida do seu organismo para evitar que você se machuque. Ou então de uma resposta lenta, que vem aí muitas vezes em forma de ansiedade, né? Por exemplo, o que a gente está vivendo. O medo, ele também vai surgir quando você está num momento que você não sabe lidar, quando você está lidando com algo desconhecido, que é bem o que está acontecendo agora com a gente. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe bem como lidar com isso. A gente não sabe o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, nos próximos anos. E isso acaba gerando um certo medo, e isso vai se expressando nesses formatos mais lentos, que é através de vontade de comer muito, vontade de, dormir muito, o bebê, enfim. Isso pode acontecer de outras formas, que a gente vai chamar de respostas mais lentas. Mas lembrando que todas elas é um desejo do nosso organismo de se adaptar ao que está acontecendo. Então, em geral, os núcleos laterais da amígdala, eles vão estar envolvidos também em estímulos auditivos relacionados ao medo, né? Uma coisa que dá muito medo na gente é um barulho, né? A gente fica mais assustado. Então, está relacionado com esse núcleo lateral também. E a amígdala, ela vai relacionar-se com estímulos mais complexos. Ela também é responsável por essa linguagem, por essa leitura dos símbolos. Então, a amígdala também é responsável por essa aquisição da linguagem, por essa comunicação que nós fazemos. Então, além do medo, eu falei do medo, mas ela é responsável por uma série de processamentos das emoções. Como eu já tinha falado para vocês posteriormente naquela aula de adolescência. E ela também é muito importante nessa questão dos símbolos linguísticos, tá? Eu também já tinha falado para vocês também que ela era responsável por essa questão do estresse. As amígdalas, voltando a falar aqui das questões afetivas, a gente vai falar um pouquinho sobre alterações patológicas da afetividade. Eu trouxe algumas, são várias, por isso que eu disse, aquele livro tem que ser seu livrinho ali de cabeceira, você tem que ter aquele livro para consultar ali de vez em quando. E se possível, eu confesso a vocês que eu já li aquele livro todinho uma vez na minha vida, o meu livro é todo riscadinho. Mas não, são muitas informações, assim, seria impossível você decorar tudo, eu acho, né? Seria impossível você decorar tudo aquilo. Mas eu acho que vale a pena você ler, por mais que você não decore tudo, né? Que você não aprenda tudo, você vai usar os primings aí. Quando você vê alguma coisa parecida, eu me lembro, eu já vi isso em algum lugar, você vai lá e consulta. Então, vale muito a pena você ler esse livro. Como eu disse pra vocês, tem vários transtornos. O livro vai trazer um monte de transtornos, mas eu escolhi só alguns, que eu acho que são mais comuns, mas o ideal é que vocês façam uma leitura sobre todos. Um dos transtornos afetivos que eu trouxe é a distimia. A distimia, ela é considerada um tipo de depressão. Lembrando que a depressão não é só aquela... É muito importante que vocês leiam, porque muitas vezes, a grosso modo, as pessoas elas associam a depressão àquele estado de humor em que a pessoa não quer sair da cama, não quer trabalhar, não quer tomar banho, não quer se cuidar. E não é só isso, existem vários tipos de depressão. Essa depressão que eu falei é a que a gente vai chamar de depressão típica, mas existem outras modalidades de depressão, e a distimia é uma delas. É considerada uma depressão um pouco mais branda, lembrando a vocês que a gente trata os transtornos de humor dentro de um espectro. Vocês lembram daquela imagem, né, que é aquela imagenzinha do clipe do Pink Floyd, que é aquele monte de luz? Então, a gente chama espectro porque dentro, quando eu falo depressão, ansiedade, qualquer transtorno mental, eu tô falando de um espectro. Existem várias formas dessas pessoas se relacionarem, né? Tanto em intensidade, como em frequência, quanto no prejuízo. Então, a gente precisa conhecer bem para conseguir fazer uma avaliação bacana. Então, a distimia é considerada um tipo de depressão. Ela é considerada uma forma um pouco mais branda, mas não quer dizer que não cause um grande prejuízo para quem está sofrendo. A distimia, em geral,
ela vai afetar algumas áreas, né, que são também áreas muito comuns na depressão, que é a questão do apetite, a questão da concentração, distúrbios de sono. No entanto, uma marca muito profunda da distimia é a irritabilidade, a agressividade. Tem alguns livros que vão tratar a distimia como se fosse um mau humor crônico. Você já viu alguns livros usando esse termo. Então, essa irritabilidade, esse mal-estar, essa pessoa que não se agrada com nada, que nada deixa ela bem, que tudo a irrita, ela se chateia muito fácil, é uma característica da distimia. Carla, uma pessoa que tem distimia pode evoluir para uma depressão? Uma pessoa que tem transtorno bipolar, ela pode ter características de distimia? Sim. Lembrando que os transtornos mentais, muitas vezes, eles são evolutivos. Então, não é incomum que um paciente com transtorno mental, ele apresente vários transtornos mentais. Então, é muito importante que a gente fique atento e acompanhe esse paciente, porque geralmente esses transtornos vão evoluindo. Então, os diagnósticos, eles vão sendo alterados ao longo da vida. Um outro transtorno muito comum, muito conhecido nosso, é a bendita ansiedade, né? A ansiedade, ela é exatamente essa sensação, né? Essa emoção agudizada de não controle, né? A gente não controla nada, a gente tem a falsa ideia de que a gente controla alguma coisa, mas muitas vezes as pessoas, quando se percebem nesses movimentos, elas acabam adoecendo. Então, essa ansiedade, né, essa dificuldade em lidar ou com as coisas do seu passado que já aconteceram, que você não tem mais controle sobre isso, ou com coisas que ainda vão acontecer, que você também não tem como controlar isso, vão fazer muito mal às pessoas, e isso podem se manifestar de N formas, né? Sintomas muito comuns. A insônia, vocês vão ver que ela vai aparecer em vários transtornos. Lembrando que os ataques de pânico, eu até trouxe, eu vou falar sobre isso, né? Que os ataques de pânico, eles são manifestações agudas da ansiedade, preocupações excessivas, algumas pessoas vão passar por emoções como tremores, falta de ar, medos irracionais, dor no peito, aceleração nos batimentos cardíacos, são alguns dos sintomas mais comuns de ansiedade. Eu trouxe um outro que não é muito falado, mas quem trabalha com depressão vai ver muito, que é um chamado anedonia. Anedonia é quando a pessoa perde a capacidade de sentir prazer. Então, assim, uma coisa que você... eu adorava ir pro show, sei lá, do Luan Santana. Eu era muito fã do Luan Santana, mas hoje, se o Luan Santana me chamar pra cantar com ele no palco, eu não vou ficar bem. Isso é um sintoma muito comum, né? É a chamada anedonia, quando a pessoa perde totalmente a vontade, perde totalmente o prazer nas coisas. Eu até trouxe uma fala, né? Que agora eu não vejo mais graça em nada, as coisas perderam sabor, não vibro mais com nada. Lembrando a vocês que no caso da depressão, por exemplo, que a anedonia é muito comum na depressão, a medicação utilizada pelos pacientes com depressão são recaptadores de serotonina. Né? Lembrando que serotonina é um neurotransmissor bem bacana, que deixa a gente feliz e tudo mais. E quando a gente usa esse recaptador de serotonina, não é que eles estão jogando serotonina no seu organismo. Eles estão liberando um neurotransmissor que segura a serotonina no teu organismo. Essas pessoas, às vezes, elas não conseguem nem produzir, ou quando elas produzem é tão pouco que rapidamente vai embora. Então, essa medicação é para tentar segurar por mais tempo essa serotonina no organismo. E quando a gente fala para o paciente que ele precisa participar do tratamento, gente, é muito sério. Porque como o remédio não cria serotonina, a pessoa precisa produzir essa serotonina de alguma forma. Então não adianta só tomar o remédio e esperar as coisas acontecerem. A pessoa tem que ser ativa, tem que fazer atividade física, tem que mudar o estilo de vida. Na psicoterapia, tentar encontrar, né, quais são as questões cognitivas, quais são as questões psicológicas que estão contribuindo para o teu estado atual. Então, sim, para você melhorar de qualquer transtorno mental, é necessário uma série de trabalhos, não só dos profissionais, mas também do paciente. E vocês imaginam que alguém que quimicamente está sentindo isso, ter que ir nesse movimento contrário não é fácil, né? Aí eu vou falar um pouquinho das fobias, né? A fobia também é um tipo de expressão de ansiedade, que é quando a pessoa tem, muitas vezes, um comportamento quase que irracional. Tem um filme... acho que só que não, o aviador, ele tem toque, né? Que é quando ele tem transtorno obsessivo compulsivo. Não consigo me lembrar de nenhum filme com fobia.
Mas a fobia é quando a pessoa tem um medo que ele chega a ser irracional, ou um medo de falar em público, ou um medo de filas, ele vai sentindo angústia, ele vai sentindo ansiedade, ele vai ficando com medo de situações que são situações relativamente simples, como essa de dar uma palestra, ou fazer um seminário em sala de aula. Isso é uma coisa que infelizmente, a gente vê muito. E por fim, o pânico, né? O transtorno de pânico, como eu já falei, ele é quando o transtorno de ansiedade ele fica muito agudizado, então a pessoa vai ter um ataque de pânico, que geralmente vai estar relacionado à falta de ar, suor frio, formigamento, um zumbido no ouvido, tonturas, palpitações, dor no estômago. Algumas pessoas têm muita vontade de ir ao banheiro. Então, o transtorno de pânico, inclusive, a gente está tendo muitos casos, né? Como a doença aí do coronavírus. Tem como dos seus sintomas falta de ar. Muita gente está indo bater nas emergências com falta de ar por conta do pânico e acaba desenvolvendo e acaba confundindo com essa doença que está circulando por aí, né? Agora a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, particularmente, que é sobre vontade e psicomotricidade e suas alterações, tá bom? A vontade, gente, ela é uma dimensão complexa da vida mental. É difícil saber porque você tem vontade de fazer determinadas coisas e não tem vontade de fazer outras coisas. Ou porque naquele dia você acordou com aquela disposição e naqueles outros dias você não estava tão bem para fazer aquilo. Em geral, a vontade, ela está relacionada a esferas instintivas, que eu vou já explicar para vocês o que é. Esferas afetivas, que a gente já conversou, esferas intelectuais, bem como valores culturais também. Então, o que é o instinto, né? O instinto é um modo relativamente organizado, fixo, complexo de respostas comportamentais de determinadas espécies, envolvendo um conjunto de respostas comportamentais que são herdados, que visam a adaptação do organismo. Vocês já tiveram essa coisa do instinto, né? Eu vejo muita mãe falando isso. O meu instinto materno diz para eu não fazer tal coisa. O meu instinto diz para eu não confiar em determinada pessoa. Vocês já passaram por isso? Mais experiente a gente fica, mais essa coisa do instinto é forte na gente. E esse instinto, ele não é uma coisa surreal, uma coisa espiritual, né? Pode ser até que seja, mas na prática, a neurociência ela vai dizer que o nosso instinto, na verdade, são exatamente essas informações. A gente já passou por uma série de experiências na nossa vida. São essas informações que vão sendo guardadas de formas, lembra? Em blocos, quando a gente falou sobre como era guardada a memória. E quando a gente passa por uma situação, o nosso cérebro tende a assimilar essa situação àquele outro fenômeno. É por isso que às vezes você olha para uma pessoa e não gosta dela. Você não viu, você não sabe nada sobre ela, mas ela provavelmente vai te lembrar, vai te evocar uma memória de alguém que você não gosta. Ou porque lembra a cor do cabelo, ou porque parece o tom de voz, ou a forma como se imposta, se coloca ou fala, enfim. Isso faz com que a gente tenha essa percepção. O meu instinto diz pra eu não gostar, eu não confiar nessa pessoa, o meu instinto diz que isso aqui não é bacana. Na verdade, esse instinto é exatamente essa tua memória sendo evocada e te lembrando determinadas coisas, tá bom? Quando a gente fala de vontade, a gente também tá falando de desejo, né? Desejo a psicanálise tem toda uma explicação bem interessante sobre o desejo, mas a minha é bem mais simples. O desejo é um querer que visa algo. Você quer muito alguma coisa, você vai se inclinar para aquilo. E o que seria essa inclinação, né? É uma tendência a gente desejar que ela sim, ela vai estar relacionada à personalidade do indivíduo. Em geral, essa inclinação ela é mais duradoura, ela é mais estável. Então, você é estudante de psicologia, você vai estar sempre ali inclinada a fazer determinados cursos de determinadas áreas. Eu gostei mais de psicanálise, então eu vou procurar determinados livros, procurar determinados cursos, fazer leituras mais aprofundadas naquela área que eu me inclinei mais. Então, diferente do desejo, que pode ser uma coisa transitória, a inclinação ela acaba sendo uma coisa mais permanente. E existe a motivação, como eu falei no começo da aula, é difícil saber, né, e por que exatamente as pessoas se motivam. Tem um monte de livro aí de autoajuda tentando te dar essa motivação, te ensinar essa motivação, mas na prática não é assim tão fácil. Então, a motivação são aqueles fatores que vão te dar energia para que você, de fato, modifique um comportamento, altere a forma como você trabalha em determinadas situações, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento moral, agressividade e funcionamento cerebral.
né? Então, são duas coisas que a gente tenta muito entender. É a nossa capacidade, essa questão da moralização das coisas, né? O que é certo, o que é errado. E a questão da agressividade. Geralmente, também voltando a falar sobre pacientes que sofreram algum tipo de lesão, um paciente com que ele teve lesão no córtex pré-frontal, em especial na área centro-medial, ele vai apresentar menos empatia, menos compaixão, menos culpa, menos vergonha e menos arrependimento. A gente sabe também que os pacientes considerados psicopatas, vocês já estudaram a psicopatia? Existe um grupo de pessoas que são consideradas psicopatas pela literatura, que essas pessoas, elas realmente não sentem empatia, elas não conseguem se colocar no lugar do outro, elas não se preocupam, isso não é uma questão para elas, sobre o que o outro pensa, o que o outro sente, como o outro se comporta. Esses são considerados os psicopatas, né? Reza a lenda que nós temos muitos políticos psicopatas. É por isso que eles não se incomodam de desviar merenda escolar, desviar remédio. Sabendo que as suas ações vão afetar uma série de outras pessoas, isso não incomoda eles. Então, muita gente acredita que entre os políticos, não só brasileiros, mas no mundo todo, existem, né, uma série aí de psicopatas. E sim, está muito relacionado com a questão do córtex pré-frontal. Tem alguns estudos que vão falar de pessoas que são muito agressivas, né? De pessoas que são muito violentas. Eu estudei muito, foi o tema do meu mestrado, a questão do abuso sexual infantil. Então, eles vão mostrar também que pessoas que se tornam agressoras, que são agressores, eles também têm determinadas áreas do cérebro com determinadas lesões ou com funcionamentos alterados. Quando a gente fala de agressividade, eu estou falando também de hipotálamo e da amígdala, né, que são muito envolvidos nesses processos emocionais que vão estar envolvendo a agressividade. Quando uma pessoa tem compulsão, vocês entendem o que é compulsão? Não, né? A compulsão é como aquele movimento repetitivo que você não consegue frear, né? Aí, como de organizar alguma coisa, ou de comer muito, ou de beber muito, ou drogas, enfim. Esses movimentos compulsivos, quando a pessoa tem, você consegue, né? No ECT, acompanhar a hiperatividade neural na região do córtex orbitofrontal das pessoas que têm compulsão. É uma coisa bem química mesmo, gente. É muito difícil você tratar compulsão. Inclusive, a adicção, que vai ser uma das coisas que eu vou pedir para vocês apresentarem nos seminários, é uma coisa muito difícil da gente trabalhar, porque é uma questão química muito forte, muito intensa mesmo. Quando a gente fala em alteração de vontade, inclusive hoje a gente estava conversando sobre compulsão, eu vou já voltar a falar sobre esse assunto. Entre as alterações da vontade, eu vou apresentar para vocês a hipobulia, que é quando você perde a vontade de fazer as coisas, né? Aquela boa e velha apatia. Ai, nada me interessa, não tenho vontade de fazer. Lembrando que não é não ter prazer. Muitas vezes a pessoa apresenta a hipobulia, aí você vai, vamos com a gente, vai fazer tal coisa. Quando ela faz, ela gosta e ela diz que foi bom. É diferente da anedonia, que a pessoa faz, gosta e continua sem sentir nada. E tem também a ataraxia, que é um estado de indiferença, sabe? A pessoa realmente não tem interesse nenhum por ninguém. Você vai perceber muito isso em relacionamentos, né, afetivos. A pessoa perde totalmente o interesse. Aí a gente vai falar dos atos impulsivos, que o ato impulsivo, a pessoa não tem controle, né? Geralmente ela se arrepende depois, mas ela não tem controle, ela não consegue controlar aquela atitude. Ela abole a fase de intenção, de deliberação e de decisão. É um impulso patológico. Então, assim, é uma ação psicomotora automática. Ela não consegue refletir naquele momento. É espontâneo, é explosivo. É uma coisa que ela realmente não consegue controlar. Isso também é uma alteração na vontade. E os atos compulsivos, que a gente estava discutindo agora, recentemente com os meninos ao vivo, que o ato compulsivo é uma ação motora complexa que pode envolver atos compulsivos ou até rituais complexos, né? Então, tem pessoas que têm atitudes compulsivas, como no TOC, por exemplo, que é um transtorno obsessivo compulsivo, em que a pessoa acha que se ela não contar de 1 até 1000, vai cair um raio na cabeça da mãe dela. Então, assim, é uma coisa irracional, a pessoa sabe que é irracional, isso é uma parte super dolorosa desse transtorno, porque
Porque a pessoa sabe que é absurdo, sabe que é irracional, mas se ela não fizer isso, ela não consegue se tranquilizar. Então, existe todo esse ritual envolvido, muitas vezes, na compulsão. E é uma atitude mecânica. Assim como a questão do impulso, que ela não consegue parar, ela vai comendo, ela vai bebendo, ela vai fazendo as coisas. E ela não consegue parar. E também tem um fenômeno que é a apraxia, que também é um fenômeno que a gente vê bastante nos consultórios, que é a dificuldade de realizar atos intencionais, gestos complexos, voluntários e conscientes. Há uma incapacidade de realizar um ato motor complexo e ele ocorre na ausência de perturbações da capacidade de compreensão, reconhecimento, manipulação instrumental dos objetos. Então não há tipo uma coisa, sabe, uma pancada, não há nada neurológico que vai justificar o fato de você não conseguir cumprir aquele requisito. Então assim, você que trabalha com determinada coisa da informática e alguém te pede para fazer, você não consegue. Então, você não sofreu nenhum acidente, você não está adoecido, você não teve nenhum dano neurológico, mas você não consegue fazer. Então, isso é uma das coisas que a gente mais vê nos consultórios, nas clínicas, nos ambulatórios, por aí. Então, gente, para não ficar muito comprido, eu vou finalizar a aula por aqui. Na próxima semana, aí eu vou dar algumas informações agora. Na próxima semana, seria o que seria... Hoje, na verdade, seria a data que estava estabelecida para a nossa prova. Vocês lembram quem tá olhando na ementa? Então, assim, devido a esse momento que a gente tá vivendo, essa situação que a gente tá vivendo, teve uma reunião com a coordenação, que foi que a gente combinou. Vocês vão receber uma atividade avaliativa. A de vocês de neuropsicologia são 10 questões. Vocês vão responder essa atividade, vocês vão me enviar por e-mail. Eu fiz um arquivozinho no Google Drive, eu vou enviar para o grupo no WhatsApp. Vocês vão fazer, essa é uma atividade individual, tá certo? Vocês vão fazer, na próxima quarta-feira a gente não vai ter aula. Eu estarei online aqui, para caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, conversar alguma coisa específica, ou até mesmo na atividade, uma coisa que você não entendeu, se você quiser melhorar a oportunidade, eu estarei ao vivo de 8 às 10h40 aqui no Teams. Aí você me chama, tá certo? Eu já vou enviar hoje para vocês essas questões. E por que a gente não vai ter aula? Porque a gente está partindo do pressuposto que vocês vão fazer essas 10 questões na quarta-feira, de 8 às 10h40. Porque acredito eu que todos os professores estão passando trabalhos e atividades. Então, no meu caso, eu não estarei dando aula, mas estarei disponível para tirar a dúvida. Vocês vão responder as questões e eu vou receber essa atividade avaliativa até meio-dia de quarta-feira próxima, que é dia 22 de abril, tá certo?